estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho a grata satisfação de trazer mais uma vez, pela primeira vez presencialmente, porque ele já veio aqui várias vezes remotamente, mas hoje ele veio presencialmente, aproveitando aí que o vírus deu uma acalmada, parece que não, ele está vindo com outra roupa aí, mas enquanto isso, nós já estamos fazendo alguns programas presenciais e hoje eu tenho o prazer de trazer novamente o professor Luiz Carlos de Almeida, que vai nos trazer uma boa notícia. Olha, mas boa notícia, a gente consegue ainda dar boa notícia nesse país? Boa tarde, professor Luiz Carlos de Almeida, um prazer enorme trazê-lo aqui no programa e com uma boa notícia. Mas antes da boa notícia, eu queria que você se apresentasse para o nosso telespectador. Já veio remotamente, mas presencialmente é a primeira vez. Então, quem é o professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida? Rosil, é uma pergunta complicada para resolver com alguém com 73 anos. Mas eu tenho, primeiro, a honra muito grande de ser teu colega no nosso grupo de pesquisa, em que o nosso coordenador me antecedeu esse ano, com muita honra, o Dr. Lamy. Além de fazer parte desse grupo de pesquisa, eu também faço parte de um outro grupo de pesquisa da Universidade de São Caetano do Sul, em que nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa sobre a nova teoria do crescimento econômico sustentável e a inovação. Sou professor de economia há muitos anos, continuo dando aula de vez em quando. Terminei de ministrar um curso com muita honra para a PUC de Minas, para o pessoal do mestrado da PUC de Minas sobre macroeconomia, política e inovação. Um pessoal maravilhoso lá, 16 alunos, 2 homens, o resto as meninas inteligentíssimas, que é a grande marca dessa nova era, né? Essa força feminina na evolução humana. Sou jornalista também, escrevo e tenho artigos publicados, alguns livros publicados sobre economia, e gosto muito de estudar, de informar as pessoas, fazer palestra, divulgação, conversas sobre essa nova era, essa era do conhecimento. O grande estímulo dos meus estudos é buscar como será o Homo sapiens nesse novo século XXI, né? A grandiosidade. Eu confesso para você, professor Rosilma, que eu gostaria de estar nascendo agora e não indo embora desse planeta, porque é um mundo maravilhoso. Esse mundo da cognição digital. E eu começo a vislumbrar nos meus estudos que vem uma outra era aí, que é a cognição depois da cognição digital, que substituiu a cognição analógica, a cognição quântica, que vai ser uma nova revolução na evolução humana, né? Então, esse Homo sapiens está evoluindo numa velocidade muito maior do que se imaginava 50 anos atrás. E qual é a grande novidade, até continuando, né, a partir do conhecimento e da revolução digital, qual é a grande novidade que você traz hoje no nosso programa? Olha, dentro do grupo nosso de estudo, a minha linha de pesquisa é estudar a nova teoria do crescimento econômico. Teoria do crescimento econômico, para quem não é o especialista nessa área e nem tem obrigação de sabê-lo, a nova teoria do crescimento econômico é uma teoria das ciências econômicas que procura estudar por que um país fica rico, por que um país fica pobre, por que um pobre fica rico, por que um rico fica mais rico. A nova teoria do crescimento econômico, hoje, ela é a melhor teoria, a mais atual, é a desenvolvida pelo professor Homer de Stanford, que foi Nobel de 2018. Eu sigo muito
a sua linha de pensamento, que é muito contemporânea. Ela é uma linha que explica a nova teoria do crescimento econômico, e a gente começa a entender o porquê do crescimento da Coreia do Sul, o porquê do crescimento dos países tigres asiáticos, da própria China, do próprio Brasil, e ele começa a explicar nessa teoria a importância de um fator de produção, e ele ganha o prêmio Nobel por conta disso, porque ele mostra que tinha um fator de produção que os economistas não davam muita importância, né? Sempre deram importância para crescer uma economia, para ficar mais rica, os fatores de produção, era a terra, o trabalho, a tecnologia, os recursos ecológicos, enfim. Eles não levavam em consideração muito o conhecimento. E o Rommel não só mostra o conhecimento como o fator mais importante para o crescimento econômico de uma cidade, de um estado, de um país, como ele demonstra o conhecimento sendo o principal fator da inovação. E com isso, a teoria dele começa a explicar todo esse mundo global da produção das economias distribuídas no mundo, né? Um novo modelo de produção mundial. Antes, as economias o país forte era aquele que produzia todas as peças de um bem econômico, né? Hoje é um país forte, rico, aquele que participa da cadeia global de valor, ou seja, que faz parte de um bem econômico que produz em vários outros países do mundo. O Brasil, infelizmente, nunca participou da cadeia global de valor. Os economistas dos anos 80 não sabem bem qual a importância, porque eles são fundamentados na velha teoria do crescimento econômico. E estudando essa teoria do crescimento econômico, o nosso grupo percebeu que a chance dos países ricos, e essa dedução é do próprio Rommel, era muito maior de ter o crescimento econômico, porque eles tinham um estoque de conhecimento maior. Com o estoque de conhecimento maior, eles geravam mais inovação. Quanto mais inovação, maior os bens econômicos, ou seja, maior a riqueza do país. Isso determinava que os países ricos ficariam cada vez mais ricos e os pobres, por ausência de conhecimento, né? Lembrando que o conhecimento, Romildo, é aquilo que você sempre fala também. Como que você cria o estoque de conhecimento? Pelas universidades, mas universidades naquele conceito que a gente conhece de educação, extensão e pesquisa, né? No Brasil a gente chama a universidade algumas que não são, porque elas não fazem extensão e pesquisa. Pois bem, então as universidades são uma fonte de conhecimento. Os centros de pesquisa no Brasil, nós temos alguns centros excelentes na área de saúde, na área da aeronáutica, na área agrícola e também só, né? Essas são fontes geradoras de conhecimento. Então o Brasil gera pouco conhecimento, então a tendência seria gerar pouca inovação, logo o Brasil cresceria num ritmo menor que os outros. E esse grupo nosso, e eu falo isso com muito orgulho, porque eu fiquei muito feliz quando nós descobrimos um contraponto nessa teoria de Rommel. E o contraponto era o seguinte: ele estava mais do que certo em afirmar que o conhecimento era um fator de produção que diferenciava um país dos outros países. Claro que, então, os países com grandes formações de conhecimento, com grande estoque de conhecimento, como a Alemanha, o Japão, sem falar dos Estados Unidos, que 90% dos prêmios mundiais são deles, né? 9 são americanos. Maiores geradores de conhecimento, nós não teríamos chance. Quando nós percebemos que ele mesmo afirma que o conhecimento é um bem econômico. Para os economistas, bem econômico é todo bem que pode ser utilizado ao mesmo tempo por várias pessoas e não tem dono. E ora, se é o conhecimento a mãe da inovação e se ela não tem dono, um cientista brasileiro, mesmo não tendo a competência de criar um conhecimento, ele tem a competência de utilizar o conhecimento e transformá-lo em inovação. E isso dava uma chance muito grande para aqueles países que, se não tinham
a matéria-prima, que é o estoque de conhecimento, poderiam utilizá-lo para transformá-los em inovação. E nas nossas pesquisas, e cada vez mais profundas, nós fomos descobrindo, e essa alegria é muito grande de todo o grupo nosso, que de todos os países que nós pesquisamos, o Brasil era aquele que tinha as melhores características de utilizar esse conhecimento e transformar em inovação. E nós tínhamos comprovações muito fortes disso nas mais diversas áreas. Quando a gente pesquisa o pessoal de comunidade, e há pouco antes do programa você dizia das penitenciárias, a capacidade criativa e inovativa do povo brasileiro é alguma coisa que não tem comparação no resto do mundo. Você vai nas comunidades e começa a descobrir coisas que o povo brasileiro, com a sua capacidade criativa, consegue doar, produzir bens para atender suas necessidades. A capacidade criativa, né? Nessa pesquisa, professora, nós descobrimos que na Suíça eles inventaram um arado e que planta ao mesmo tempo, movido por energia solar. Isso vai trazer uma produtividade na agricultura absurda. E um grande centro de pesquisa lá, eu fiquei abismado. Continuei minhas pesquisas e fui descobrir que em Croatá, uma cidade lá do Ceará, os alunos do primeiro ano ginasial, no meu tempo é ginasial, agora... Fundamental 2. Fundamental 2. Isso. Os alunos do Fundamental 2 criaram o brasileirinho, igualzinho da Suíça. Claro que com características sem a finesse da tecnologia suíça, mas com a mesma efetividade, plantando e colhendo. Isto que começa a chamar a atenção nos nossos estudos e nós começamos a descobrir e a ficar encantados com a capacidade de inovação do povo brasileiro. As startups, Zilma, em 2018, eu trouxe uma lista aqui para tentar mostrar um outro Brasil. Não é esse Brasil do Jornal das 8, é um outro Brasil, um Brasil de longo prazo. Porque quando a gente fala em crescimento econômico, você não pode saber o que está acontecendo hoje, quem é o presidente de plantão. Isso é o menor problema. Precisa ver a característica do povo e como que ele age a cada dia e qual vai ser a consequência de longo prazo. Eu fiquei impressionado. Vamos fazer um rápido intervalo? Já no primeiro tempo. Vamos fazer um rápido intervalo, porque o professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, meu querido amigo, vai nos explicar essa história de que o Brasil pode vir muito mais depressa do que a gente espera, um grande líder mundial, baseado exatamente nessa característica do brasileiro criativo, inventivo, aquele que sobrevive a qualquer intempérie. Voltamos já já.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos. E agora, professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, me diga, podemos confiar que realmente o Brasil vai ser uma liderança? E esse conhecimento que antigamente se achava que quem não tinha conhecimento não conseguia evoluir, mas hoje nós sabemos que o conhecimento agora temos a rede universal, que é a www, que todo mundo sabe tudo. Aliás, o objetivo da rede foi esse mesmo, né? De democratizar o conhecimento. E o Brasil, com essa inventividade desses brasileiros que criam, mesmo que rudimentarmente, mas funcionando tão bem quanto, será que esse espírito do brasileiro vai fazer o Brasil ser o novo líder mundial? Como é que é isso? Certamente. Eu tenho certeza absoluta, professora. Porque desse exemplo rudimentar, né, do arado solar brasileiro, ara e planta, né, desses meninos brasileiros lá de Croatá, né, também nós temos a parte de ponta, nós temos a Embraer. Poucos brasileiros sabem que os primeiros carros voadores já solicitados, encomendados, quando eu comecei minha pesquisa, eram 50 carros voadores produzidos por uma empresa brasileira. Quando eu fiz a segunda para vir aqui no seu programa, já são 100 encomendas de aviões voadores brasileiros feitos pela Embraer. Então o Brasil sai na frente, imagina. E aí, quando eu fico escutando no jornal das 7, das 8 e das 9 que o PIB nosso vai ser negativo, me assusta. Ou eles não sabem o que é PIB, viu, professora? Até se a gente tiver 3 minutos, eu gostaria de explicar o que é PIB. Porque todo mundo vai, o PIB, PIBinho, o PIB... eu me lembro que no começo do ano passado, todo mundo falava que o PIB seria negativo porque o ano anterior tinha sido menos 4% e que o PIB de 2020 seria 1% ou negativo, eu dizia já naquela época. Será entre 4% e 5%. E estou acertando, vai passar de 4,5% o PIB desse ano. E antes, então, nós temos empresas brasileiras, como a Embrapa, na área do agronegócio. Nós temos uma empresa em que eu tive a honra de ver o seu nascimento, a sua pesquisa, que nasceu desse conhecimento que eu te falei. Era um cientista brasileiro, um professor da UNB, professor doutor, que foi buscar o conhecimento de nanotecnologia nas universidades da Inglaterra e dos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, foi para o seu laboratório na UNB e desenvolveu uma nanotecnologia. Chamado Arbolina, em que já está em fase de produção e que vai explodir o ano de 2022 e será um dos próximos unicórnios brasileiros. Essa empresa brasileira desenvolveu um produto que é um fertilizante. Eu não gosto de usar essa palavra, que eles vão ficar bravos comigo. Mas é um tipo de fertilizante que aumenta a produtividade, por exemplo, da soja, sem aumentar 1 hectare a mais de metros quadrados plantado. Dentro da área plantada, aumenta em 21% a produtividade da soja. Do morango, doutora, aumenta 90%. Você planta 1 hectare de morango e colhe 2 com essa nanotecnologia brasileira. Essa nanotecnologia certamente irá combater a fome no mundo. Ela vai eliminar
a morte por fome no mundo essa tecnologia de uma empresa brasileira. Uma empresa que está começando agora, que no ano de 2022 vai explodir, como muitas coisas irão explodir. Então, eu quero dizer aos senhores sábios do PIB de 2022, que estão dizendo que o PIB brasileiro será negativo ou será de 1%, eu quero deixar aqui registrado no seu segundo programa do ano, doutora, que a minha previsão do PIB, me chama no final do ano para cobrir, Vou cobrar. A minha previsão é que o PIB brasileiro será entre 5% a 8% este ano, que todo mundo está falando que está errado. Se me permitir, eu vou citar alguns, eu trouxe por escrito, porque é muita coisa que vai acontecer nesse ano de 2022, que nós estamos aqui no quinto, sexto dia do ano conversando. Primeira coisa que vai revolucionar, que vai aumentar o PIB brasileiro, aumentar o fortalecimento, é o marco legal da cabotagem, que influencia aqui na nossa região de Santos, dos portos, de todos os portos do Brasil, a cabotagem, que vai, inclusive, atrair o capital internacional, as embarcações internacionais, porque ainda o Brasil era pobre nisso. Nós vamos sair de 1 bi de tonelada só de manufaturas de transporte para 2 bi de containers. De 1 bi para 2 bi. Nós vamos dobrar o número de containers só com essa legislação da cabotagem. Você imagina o aumento do PIB e como isso vai influenciar. O marco legal do saneamento, água e serviço de esgoto para todos os brasileiros, que acontece agora, 2028. Isso não é conversa de político e nem de candidato. Isso é lei que começa em 2022. O PIB mundial, esse ano que todo mundo fala, Covid, tal, que, aliás, a gente um dia na história da humanidade nós vamos agradecer o Covid, porque se ele trouxe muita tristeza com mortes para alguns familiares, para muitos familiares, ele também deu um empurrão da humanidade para ela sair do mundo antigo e entrar no século XXI. Isso, e mostrou que passaporte não serve para nada, porque a Covid foi para o mundo todo sem passaporte. Esse foi a grande lição mundial do Covid para todo ser humano. Acabou com a soberania dos países. Acabou a soberania. E o PIB mundial, com todas essas histórias de tristeza, né? Todo mundo que foi mal na Covid põe culpa na Covid e não na sua atividade, né? Mas com tudo isso, pela primeira vez na história, o PIB mundial vai para 100 trilhões. Em 2017 era 80 trilhões. Em 3 anos nós aumentamos em 30 trilhões o PIB mundial. PIB, gente, é bens que servem para atender as necessidades humanas. Então, o PIB pode ser o sapato, a produção de sapato. E o PIB é a medida em que você mede quantos sapatos você produziu. Se produziu 10 sapatos, o valor de cada sapato sendo R$1, você produziu um PIB de R$10. Então, o PIB é o preço de venda de um bem ao consumidor, para o consumidor final. Então, o sapato, como que você mede a quantidade, o PIB de sapato? É o preço dele. A quantidade de sapatos multiplicado o preço, você produziu 10 sapatos, 10 pares de sapatos, cada um a R$1, o PIB é R$10. Quando? E isso é PIB, isso é riqueza. PIB não são os R$10, isso é a medida do sapato. É o valor, a moeda, é o valor, a média, a métrica da quantidade de sapato. A riqueza é o sapato. Quando a diarista vai na sua casa, Romilda, fazer a limpeza e que você paga R$150 pelo dia, que é o preço usual lá em Guarujá, aqui em Santos também deve ser esse, isto é PIB. Ela está fazendo PIB, e a métrica do serviço dela, quando ela prestou um serviço, ela atendeu umas necessidades suas, ela produziu um bem econômico, um bem de serviço, que foi medido por R$150. Se ela tem 4 casas, ela vai produzir um PIB de R$3.000 por mês, né? Que é a medida do serviço dos bens que ela produz. Essa brasileirinha está produzindo PIB. Então, o serviço da diarista é PIB. O sapato é PIB, o pão é PIB. Pois bem,
o PIB do mundo, a quantidade de bens para atender às necessidades humanas do mundo, pela primeira vez na história do Homo sapiens, ultrapassa 100 trilhões de dólares. Outra coisa que vai aumentar o PIB, por isso que não dá para entender como o PIB vai ser 1%, é o marco das ferrovias. Veja só, minha gente, 9 ferrovias em que o capital privado vai investir, vai passar, 9 rodovias, vai passar para o governo 50 bilhões de reais em 2022, que o governo pode fazer o que quiser, até dar para a eleição, sei lá, não interessa, são PIB sendo criado, 50 bilhões sobre o marco legal de 9 ferrovias. As ferrovias que vai ligar o Maranhão a Santos, você imagina, vai ser o ano que vem. Você acha que isso não vai aumentar o PIB? E quanto que vai aumentar o PIB do Brasil? Né? Ninguém está considerando isso, né? O Brasil vai investir em infraestrutura, em 35 anos, 789 bilhões. A energia solar brasileira, os carros elétricos, o carro elétrico com a tecnologia brasileira, com etanol, que não vai precisar de energia elétrica para o carro elétrico, é o etanol que vai substituir. Olha que loucura, em que tudo isso é Brasil, minha gente. Os aeroportos, os portos privados, enfim. Esse país que você precisa ver de frente e acreditar que entre 56 anos a 38 anos, o PIB brasileiro será certamente maior do que o PIB por pessoa dos Estados Unidos. E aí, certamente, a águia americana estará passando o bastão para a grande arara brasileira. Fica aí a imagem da águia passando a imagem para a nosso país, para o nosso Brasil. E acredita, doutor Rosemiro, que a psicologia é fundamental para a economia. Se eu chegar aqui em Santos e disser amanhã que vai faltar arroz, o arroz vai faltar porque as pessoas passam a comprar o dobro. Quando eu falo que o PIB vai aumentar, ela vai aumentar. Quando eu falo que a inflação vai aumentar, ela vai aumentar, porque as pessoas vão reajustar o preço antes da hora. Portanto, a crença que tudo será Brasil e acreditando que a economia de um país, você a vê a longo prazo, é a consideração e a certeza que o Brasil será o próximo líder mundial, sucedendo os Estados Unidos. Muito obrigada pela presença, vai voltar mais vezes com inovação digital e vamos acompanhar essa sua previsão otimista, porque a gente está cansado de tanta notícia ruim e nós já trouxemos no primeiro programa o professor Lamy incentivando o pensamento, incentivando a ciência, e no segundo programa o professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida com uma notícia maravilhosa. A águia vai ceder o lugar para a arara, que é o nosso Zé Carioca, não é verdade? Que é o Zé Carioca brasileiro. O gênio do Walt Disney já previa que o símbolo do Brasil era o Zé Carioca, ele era o papagaio, mas a arara se impõe poderosa. Muito obrigada e espero que você tenha gostado do programa de hoje. Esperando estar novamente com você sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30 e sabendo que pomos tudo no YouTube para você ver, rever ou assistir quando puder e quando quiser. 2 canais, canal Jovens Pensadores, onde nós pomos todos os programas que vão ao ar pela TV Com Brasil e pela TV Com Santos, e também o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde comentamos as notícias à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.